pessoal, estamos de volta com o nosso segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre pregação expositiva. Estamos falando sobre o livro Prega a Palavra, o passo a passo para a pregação expositiva do Carl Lechler. E hoje nós vamos entrar no segundo assunto, no segundo tópico, né? Que é quais são os nossos antecedentes culturais e a importância deles. Então a gente vai ver aqui, vamos para a nossa apresentação. A gente vai ver quem são os nossos antecedentes culturais historicamente. A gente sabe que tem os índios, né? Nós temos os índios, os portugueses e os escravos africanos. Mas e a nossa herança religiosa? Os portugueses, eles trouxeram para cá o catolicismo romano e eles tinham a missão de catequizar os índios e todos, né, com a religião católica. Interessante notar que em 1500 era o ano, né, o século onde estava acontecendo na Europa a Reforma Protestante, 1517, com Lutero. Lutero estava traduzindo a Bíblia, Lutero para todo mundo, para que todo mundo pudesse ler. A gente tem registros dessa revolução que a palavra de Deus trouxe para todo o mundo nesse século. E aqui no Brasil a gente estava tendo o primeiro impacto do catolicismo, para depois, lá na frente, o protestantismo chegar. Então a gente vê, muitas vezes, algumas pessoas dizem que o Brasil é mais atrasado, né? Eles trouxeram, junto com o catolicismo, em 1500, trouxeram, por exemplo, o canto gregoriano, que era o canto dos primeiros séculos, lá para a Europa, que já estava tendo um outro movimento. Então o Brasil estava sempre chegando depois. E isso é interessante e é importante de se entender porque que muitas coisas a gente vai sempre depois, né? Agora com a globalização a gente vive num momento diferente, mas o Brasil ele sofre esse impacto histórico aí, né? E os africanos, por exemplo, eles tinham um politeísmo, né? Eles entendiam que o universo era como se fosse uma rede de força. E eles viram que, por serem escravos e por estar numa escala social abaixo, né, eles estavam sendo oprimidos. Então, para que eles não, para que eles pudessem continuar adorando os deuses deles, eles fizeram o quê? Eles continuaram adorando os deuses deles, só que eles mudaram os nomes dos deuses. E aí, para não ter nenhum tipo de perseguição ou nenhum enfrentamento direto. Então, para os portugueses, eles estavam lá adorando os deuses católicos, né, os santos, mas na verdade eles estavam focando sua adoração nos deuses africanos que eles tinham. E para os ameríndios, né, para os índios daqui, existia um contexto monoteísta, onde Tupã era o supremo manipulador da natureza. Então ele via sobre tudo, era um xamanismo, né, buscando em experiências e em coisas essa questão. Tá? Uma coisa importante de se lembrar, que eu ouvi numa palestra, e aí traz também reflexão para a gente, é que o conceito de linguagem, a nossa nacionalidade era para ser, de acordo com o português, brasiliense. Mas, historicamente falando, se tornou brasileiros. E quem eram os brasileiros? Os brasileiros eram aqueles portugueses que vinham para o Brasil tirar, né, do pau-brasil, né, fazer aqui a sua extração, ou seja, eles iam tirar o melhor do Brasil, né, eles iam tirar o melhor da ideia do Brasil com o pau-brasil, extraindo a sua riqueza do seu país para o outro. Então, se a gente for analisar na cultura de hoje, os brasileiros tendem a serem as pessoas que extraem o bem do seu próprio país. Depois existia a ideia de um homem cordial, aquela questão da tolerância brasileira, o viva e deixe viver, eles tinham essa frase, né? E isso tem uma influência dessa mistura de religiões no país, né? O catolicismo romano, o espiritismo africano, o xamanismo ameríndio. Então é uma ideia cada um tem sua religião, tem sua ideia, vamos viver cada um o seu e deixar viver, né? Então, qual era a definição de vida para essas pessoas? Como eles definiam a vida? Eles definiam a vida, os portugueses tinham aquela ambição de conquistar, de avançar território, né? Eles tinham a ideia de trabalhar do nascer do sol até o sol se pôr, para que eles pudessem conquistar e ter mais. Já para os africanos e para os índios, não. O tempo era um evento global. Era uma ideia, né,
eles aplaudiam o passado, os tempos de outrora, né? O tempo de ouro do passado. Então eles tinham essa ideia nesse sentido. Existem algumas pessoas hoje que são direcionadas por eventos. Tem uma tendência de valorizar rituais, cores e participação ativa. Por isso se justifica o crescimento da Umbanda no Brasil. São mais de 12 milhões de adeptos, no Sul principalmente. Em busca de dança, tambores e êxtase, seus adeptos buscam esse lugar de transcendência. Então é interessante notar que essa influência religiosa, essa influência de crenças, trouxe uma necessidade por sentir, sentimentos, tá? Então, as pessoas buscando cada vez mais uma experiência transcendente, experimental e não de mente. A mente não é tão importante para esse tipo de gente e essa influência. Então, é uma reflexão muito interessante. É claro que não através dos mesmos espíritos, mas com uma forma exterior semelhante, muitos cristãos pentecostais embelezam seus cultos com orquestras, louvores, glossolalia, que é o famoso falar em línguas, né, o glossolalia, e profecias, e eles buscam avivamento, o elemento miraculoso do avivamento, e não dão muita atenção ao tempo que passa. Então você vê, eu já participei de movimentos pentecostais nesse nível, que o culto foi uma bênção e a gente não sentiu o tempo passar, foi avivado, e a busca somente era nas experiências transcendentais. E se você for perguntar o que é que foi pregado o evangelho, o que é que foi, a gente não consegue explicar muito. E esse é até uma das armas ou dos protestos utilizados pelos pentecostais contra a pregação expositiva, chamando de uma pregação toda escrita, algo seco, é algo que não tem paixão, e como se a gente tivesse que ser movido, né, um pouco por sentimentalismo ou emocionalismo, né? Então a gente tem que entender que tanto as nossas emoções e a nossa mente deve estar submetida ao Senhor. E aí a gente vem para os estilos cognitivos e as formas de comunicação. Nós precisamos entender que a cosmovisão da cultura ela é a chave. Se você entende, se você tem essa herança religiosa e traz para o cristianismo essa visão de mundo, a sua visão sobre a presença de Deus ou algo que é impactante só vai ser direcionada para algo que você faz e que você sente. Então, muitos cultos hoje têm menos pregação bíblica, têm menos luzes ligadas, tem um som mais alto, repetições e repetições e repetições, e o movimento do corpo e as pessoas estão sendo focadas apenas nisso. Então, nós precisamos falar e refletir sobre isso também. Por que a mente não é explorada nos cultos cristãos, na maioria dos cultos pentecostais? Então, essa mistura de cosmovisões que aconteceu com a história nos portugueses, africanos e índios é um desafio para nós pensarmos nisso e valorizar a importância de uma pregação expositiva. Então, nessa mistura também, aconteceu algo bom. Estou falando de pontos negativos, mas existem pontos positivos também. O brasileiro ele é intuitivo, ele é racional, só que ele pesa mais para o intuitivo, né? Então, como é que cada religião dessa, cada visão de mundo dessa interpreta a realidade? Os portugueses eles têm a ideia de conceitos, ideias e princípios, os índios na ideia de natureza, nas dinâmicas da intuição. Os africanos têm a relação de associação experimentada na comunidade. Então, por causa disso, por causa dessa mistura, o autor diz assim: o estilo brasileiro de pregação tende a ser oratório e espontâneo. É algo como aquilo que os professores americanos de oratória chamam de improviso. Tem até o exemplo do livro que ele fala de um comício que está tendo lá em frente à igreja católica, na praça assim bem grande, e o prefeito lá, o candidato está falando, e o pessoal aplaudindo e tal. E no final, assim, no final não, no meio do comício, uma pessoa chegar para outra e fazer assim: rapaz, o que é que ele disse? A outra disse: rapaz, eu não sei, mas ele fala bonito, né? Ou acaba para falar bonito. E a gente tem muito disso. É muito interessante. Não sabe nem o que está falando, mas o jeito que está falando, como você está se sentindo a partir disso, é o que importa. Então, não importa mais o que está sendo falado.
Ele também diz, na página 26, diz assim: observa-se que os sermões pentecostais modernos têm muitas vezes baixo teor teológico, mas apresentam muitas histórias relacionadas concretas, experiências, curas e emoções. Esse tipo vivaz de pregação tem sido usado como acusação contra a pregação expositiva, dizendo que a pregação expositiva é seca, é conceitual, abstrata e não dirigida às necessidades específicas. Eu vou colocar aqui um trecho para vocês da pregação de Steven Lawson, que ele está confrontando um outro pregador americano chamado Joel Osteen, que ele não queria ser claro, esse outro pregador, em um programa de TV, ele não queria ser claro sobre a palavra, sobre o Evangelho. Não queria dizer que só Jesus é o caminho. E esse trecho, ele quebra um pouco essa ideia de que o sermão expositivo ele é só seco, é só conceitual. E aí, quando a gente voltar, a gente vai mostrar mais um outro. Because we've had ministers on our program who said, you either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you're going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. I wonder what minister would ever say that on the Larry King program. It wasn't Deepak, I'll tell you that. Listen to the response of one of the biggest, grandest Christian so-called leaders in America. Yeah, I don't know. I still think he'd make a great weatherman someday, but... His wife's really a better preacher, but anyway. So here it goes. Can we get some air conditioning in here? To Larry King, yeah, I don't know. There's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, that you're going to have some good works. I think it's a cop-out to say I'm a Christian, but I don't ever do anything. Well, that doesn't even answer the question. Ministers on who said, your record don't count. You either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you are going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. Yeah, I don't know. There's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, you're going to have some good works. And I think it's a cop-out to say, well, I'm a Christian, but I don't ever do anything to help. King, what if you're Jewish, as he is? What if you're a Muslim, and you don't accept Christ at all? Question mark. The answer, you know, I'm very careful about saying who would and who wouldn't go to heaven. I don't know. What if you're Jewish or Muslim and you don't accept Christ at all? You know, I'm very careful about saying who would and wouldn't go to heaven. I don't know. I think King, if you believe you have to believe in Christ, they're wrong, aren't they? Referring to the Jews, referring to the Muslims. The answer. I'm just reading this, okay? Well, I don't know. I don't know if I believe they're wrong. I spent a lot of time in India with my father. I don't know about all their religion, but I know they love God. No, they don't. They hate God. If you believe, you have to believe in Christ. I believe they're wrong, aren't they? Well, I don't know if I believe they're wrong. I've spent a lot of time in India with my father,
And, I don't know all about their religion, but I know they love God. And I don't know, I'd have to, I've seen their sincerity, so I don't know. I know. I don't know. I've seen their sincerity, so on worldwide television, so I don't know. Give us some men who know the truth. And who will declare the truth. And who will stand with Athanasius and Polycarp and Calvin and Luther and Whitefield and Edwards, and who will declare from the housetops that the gospel is the power of God unto salvation. Então, nos dê um homem que conhece a verdade. Isso é muito importante, isso é muito interessante para os dias de hoje. Nós precisamos de pessoas que vão pregar o evangelho de forma ousada e de forma ativa. Esse outro trecho que eu vou colocar aqui para você é de um pregador chamado Paul Washer, e ele também mostra sobre o peso da pregação e como eu queria mostrar um pouco de como as emoções mexem com ele, mas mesmo assim ele não perde o conteúdo da mensagem. E ele fala sobre que Cristo, ele passa, ele é além, ele vale muito mais do que todas as outras coisas. Once I was preaching at a secular university, and as I was preaching on the atonement, this student stood up and he said, "I got a question for you." I said, "What?" "How can one man suffering for a few short hours on a cross save a multitude of men, a countless multitude, according to you, of men from eternal judgment?" I said, "Son, you meant it for evil, but God will mean it for good. Thank you for that question. Now sit down." You want to know how that one man dying alone for a few short hours on a tree can save a multitude of men from an eternity in hell? Because that one man is worth more than all of them put together. You take mountains and molehills, crickets and clowns. You take everything, every planet, every star, every form of beauty, everything that sings, everything that brings delight, and you put it all in the scale, and you put Christ on the other side, and He outweighs them all. He outweighs them all. Então é isso, eu queria mostrar para vocês alguns trechos de alguns pregadores que trouxessem essa ideia, alguns pregadores que são referências. Eu vou aqui nos nossos slides, nas nossas apresentações, sempre trazer um pregador ou outro, tanto em vídeo quanto em foto, para que você conheça mais um pouquinho deles. Eu espero que você esteja gostando, esteja anotando. E, por fim, não deixa de comprar o livro também. Tem um link aqui na descrição, tem um link para baixar os anexos que a gente está falando. Tá? Então, aproveite essa série para que você possa aprender mais e que o Senhor te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abraço.